Quer chá? Obrigada. É de quê? Esse aqui é de boldo com chá preto misturado. Acho que pelo chá preto eu passo. Tá. Obrigada. Mas, Elisa, da última vez que a gente conversou, você falou sobre gênero e sexualidade. Foi. Não é isso? Isso. Aí, como eu disse pra você, sexualidade até tem uma proximidade. Agora, esse papo de gênero aí... É doido, né? É, Acho não. que é isso. Quando a gente fala de gênero, a gente tá falando sobre uma construção. Quando a gente fala de gênero, a gente tem que também pontuar sobre que olhar de gênero a gente está conversando, né? Porque, por exemplo, na biologia, quando a gente vai falar sobre gênero, a gente está falando sobre uma categoria, né? Um grupo de indivíduos que tem a mesma característica. Mas aí quando a gente vai falar sobre gênero, a palavra gênero, num olhar social, carrega também um pouquinho disso, dessas características que tem em comum. Mas esse olhar social, ele traz uma coisa diferente, que é justamente essa construção do que é a construção de práticas, sabe? Socialmente falando, do que é ser o universo masculino e o que é ser do universo feminino, que o indivíduo vai ter que reproduzir. Quando a gente vai falar sobre gênero, a gente está falando sobre a construção social, Certo. sabe? Do que é o universo masculino e do que é o universo feminino. Deu pra entender mais ou menos o que é falar sobre gênero? Ou ficou difícil? Mas você explica um pouquinho mais. O que você quer dizer com essa coisa de construção social? Por exemplo, Edu, você. Você se reconhece... Um somzinho aqui, que eu aqui isso aqui. Você se reconhece enquanto um homem, né? E o seu sexo biológico, você tem um pênis, né? Isso, e você se reconhece socialmente enquanto homem. No processo de educação de Edu, chegaram e disseram assim para Edu, você tem que agir desse jeito, porque se você é um homem, você tem que agir dessa maneira. E aí, quando você está crescendo, você não sabe o que é ser um homem, né? Certo. Alguém precisa chegar e dizer para você, isso daqui é coisa de homem. Entendi. Isso daqui é coisa de menina. Isso daqui é coisa de menino. Então essas coisas, elas são construídas. Entendi. É como se fossem meio que papéis, né? Para você ser homem, você tem que se comportar de determinado jeito, você tem que falar de certa forma, né? Você tem que se vestir de certa forma. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando sobre essas construções que vão moldar o que é o masculino, o que é o feminino, e são esses universos, né? E posteriormente dizer o que é ser homem e o que é ser mulher. Só que aí, quando a gente vê que essa é a norma que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque no processo de educação, a gente vê que os meninos, eles são estimulados de um jeito e as meninas de outro jeito. E nesses estímulos a gente vê que os homens, eles são estimulados a falar o que pensam e não falar o que sente. Porque falar o que sente é coisa de menina, entendeu? E aí, tipo, os meninos não podem falar sobre o que sentem, porque a menina não chora. Eu ia falar, a história do homem não chora. Exatamente. Isso é muito carregado historicamente no processo de educação, sabe? Porque isso acaba fazendo com que, muitas vezes, o homem, ele não explore a sua área da sensibilidade, né? De se compreender, de falar sobre o que sente. Entendi. Porque isso não é estimulado. Isso é corrigido como uma coisa errada. É por isso que quando eu era mais novo, quando eu assistia a televisão e eu chorava escondido. Então. E hoje eu choro na frente de E a todo pessoa mundo, fica eu acho com lindo. receio, né? Tipo, eita, olha o tamanho desse cara aí chorando desse tamanho. Não é. Um homem feito. Um homem feito chorando desse jeito, meu Deus, uma manteiga derretida. Falam assim, né? Sim, sim. Por quê? Qual é o problema do homem chorar? Né? Qual é o problema do homem expressar sentimento? Só que aí, no outro lado, a menina, ela pode sim expressar o que sente. E a gente vê isso até no universo feminino infantil, né? Nos desenhos, as meninas, né? Sempre explorando a fragilidade, né? Entre outras coisas, assim, falando sobre sentimento. Ah, eu gosto de fulaninho, não sei o que, lá, né? Sempre tem muito isso. Só que, infelizmente, elas são influenciadas para falar o que sentem, né? É estimulado isso para falar o que sentem, mas na hora que a mulher vai falar o que ela pensa, ela é corrigida nesse processo.
Então, quando a gente estuda essas construções, Edu, a gente está falando sobre gênero. Porque são papéis. São coisas que no processo você vai ser estimulado de um jeito e vai ser corrigido de outro. Só que esse rolê todo de falar sobre o que eu penso e o que eu sinto, desde que seja de uma maneira respeitosa, vamos salientar, né? Ele deve ser transcendente ao gênero. Porque não depende de ser homem ou ser mulher que tem que você falar ou não o que pensa ou o que sente. Todo mundo devia falar o que pensa e o que sente. E quando a gente fala sobre gênero, é isso, sabe? É falar sobre como existe uma norma na nossa sociedade que diz que os meninos devem ser estimulados de um jeito e as meninas de outro. Certo. E entendendo que no vídeo anterior a gente falou, né, sobre outra norma do que é ser menino e o que é ser menina, do que se espera, né? Então, quando um indivíduo que nasce com um pênis, sabe, e foge do universo masculino e, sei lá, vai brincar de boneca, coisas que a gente já conhece, né? Certo. Vai brincar de boneca, vai fazer outras coisas, correção, peraí, porque menino não pode fazer essas coisas. Entendi. Entende? Então, esses papéis de gênero, eles acabam ditando regras bastante arbitrárias, Certo. sabe? Certo. Sobre o que é ser e o que não é ser. Certo. E a partir do momento que a gente rompe isso, é quando é visto com os maus olhos, é quando é escandalizado, Certo. né? É quando é reprimido, é quando é corrigido. É o viado. Exatamente. Que a gente estava falando na outra vez que a gente conversou, que é a questão, você até tocou nisso de novo, de romper um determinado padrão. Exatamente. Porque você está se encontrando, está se descobrindo e você está se mostrando do jeito que você do jeito que você é, do jeito que você se sente, do jeito que você é. Exatamente. E não o que as pessoas esperam de você. Exatamente. Não é? Porque muitas Ganhou. vezes... muitas vezes quando você faz isso, a repressão ela vem na mesma hora, né? Aí é super complicado. Tá certo. Mas deu pra entender sobre o que é falar sobre gênero. Perfeito, agora o velho entendeu. Agora Daqui pra vamos frente... deixar um recado pra galera aí, que se alguém perdeu o primeiro vídeo, não tem problema, é só acessar na playlist aí do canal. Isso mesmo, vai estar tudo na sequência. Pronto. Pra que vocês não possam perder nada. A playlist está aqui em cima. A playlist está aqui em cima. Eu não sei se desse lado de cá. Eu sempre quis fazer isso. Só mais uma coisa, Lígia, do que a gente vai falar quando a gente se encontrar de novo. Quando a gente se encontrar de novo, se lembra que no primeiro vídeo a gente separou as coisas em 3 esferas? Nós falamos hoje. Hoje a gente falou sobre gênero. Gênero. No vídeo anterior a gente falou sobre identidade, sexualidade e sexo. Certo. Exatamente. Agora no próximo vídeo a gente vai conversar sobre quais são as identidades de gênero. Muito bem, já fiquei curioso. Já é um monte de coisa nova pra vocês. É isso, gente. Meu nome é Maria Elisa e até a próxima aventura.